Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia a todos que nos acompanham aqui, em especial cumprimentar a todos os representantes da Defensoria, sejam bem-vindos a esta casa, nosso defensor Ralph. Senhores parlamentares, comunico o recebimento do ofício do gabinete do deputado João Amin, cumprimentando cordialmente, justifico que não poderei estar presente na reunião da Comissão de Constituição e Justiça do dia 10 de outubro do corrente ano, justifico tal ausência do fato de comparecer à reunião junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília. Informo que serei substituído pelo deputado Natalino Lázari. Deputado Natalino, seja bem-vindo a esta comissão e a esta reunião. Também, senhores parlamentares, cumprimentando cordialmente, vimos justificar a Vossa Excelência que o senhor deputado Dirceu Dresch não participará da reunião ordinária desta comissão no dia de hoje, pois está cumprindo a agenda parlamentar no município de Chapecó, nas festividades oficiais dos 50 anos da Cooper Alfa. Infelizmente, não indicou o representante. Senhores parlamentares, os gabinetes de Vossas Excelências receberam a ata da 29ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Entendendo que todos tiveram um tempo hábil para fazer a leitura e análise, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores parlamentares favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, passamos, como de costume, e como combinado entre os senhores parlamentares, para a análise dos projetos que estão na pauta, conforme a ordem de chegada dos membros desta comissão. Inicialmente, o deputado Marcos Vieira chegou, deve estar lá fora. Passo, então, primeiro ao deputado José Ney Ascari, para que o deputado Marcos tenha tempo de se organizar com calma. Deputado Zé Ney, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, saúde também. Público que nos acompanha na reunião desta terça-feira, eu trago inicialmente, senhor presidente, o PL 179/2017, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a proibição do corte dos serviços do fornecimento de energia elétrica, água e gás em Santa Catarina e adota outras providências. Esse projeto foi relatado pelo deputado Mauro de Nadal, que emitiu voto pela rejeição. Deputado Rodrigo Minotto, em voto vista, opinou pela aprovação. Eu devolvo, senhor presidente, os autos antecipando que concordo com o voto vista do eminente deputado Rodrigo Minotto, que é pela aprovação. Senhores parlamentares, deputado José Ney Ascari faz devolução de voto vista. Deputado Mauro era relator da matéria. Opinou pela rejeição. Tá. E o seu voto vista, deputado? Eu acompanho o voto vista do deputado Rodrigo Minotto, presidente, que é pela aprovação. Aprovação. Como o deputado relator da matéria não está presente, consulto Vossas Excelências, então, para que possamos fazer a votação desta matéria na próxima reunião ordinária. Não havendo objeção, pauto a matéria já para a próxima reunião ordinária desta comissão. Senhor presidente, eu trago também parecer ao projeto de lei número 100/2017, de autoria do deputado Gelson Merizio, que dispõe sobre as formas de cancelamento automático de serviços prestados de forma contínua relacionadas aos direitos do consumidor. Eu verifiquei, senhor presidente, que há um outro projeto de número 75/2017, que dispõe sobre a inserção de link que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou cancelamento do contrato de prestação de serviço via internet, na forma que especifica, tratando de matéria, portanto, conexa ao projeto de lei em questão. Sendo assim, recorro ao disposto no artigo 210 do Regimento Interno desta Casa e solicito a tramitação conjunta das matérias, com consequente apensamento do PL 100, que é este que eu relato nesse momento, ao PL 75/2017, por ser este último de tramitação mais antiga.
Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 100.4/2017, onde o deputado José Ney Ascari manifesta-se pelo apensamento do PL 100.4/2017 ao PL 75.9/2017, por ser este o de tramitação mais antiga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu também devolvo, senhor presidente, PL 75/2017, que é este que recebe o apensamento do PL 100.2017, relatado há pouco por este deputado. Eu devolvo, então, o PL 75/2017 para que receba em apensamento o PL 100 e aí os autos sejam possivelmente encaminhados ao relator para que ele aprecie, então, as duas matérias. Senhores parlamentares, então, conforme sugestão do deputado Zé Ney, acosto a matéria aos autos do processo. Deputado Zé Ney, apenas me permita, por gentileza, acabo de receber aqui ofício do chefe de gabinete do deputado Mauro de Nadal, comunicando, então, oficialmente que o deputado Fernando Coruja o substitui nesta data. Deputado Fernando Coruja, seja muito bem-vindo a esta comissão. Com a palavra, deputado Zé Ney. Na pauta, senhor presidente, mais 5 projetos, todos eles por diligência. Se o senhor me autorizar, eu faço a leitura dos requerimentos em conjunto, pode ser? Com certeza. PL 187, de autoria do deputado Mário Marcondes, que regulamenta a atividade de consultoria jurídica nas estatais, conferindo garantia aos advogados e delimitando responsabilidades, e adota outras providências. Requerimento é de diligência à Ordem dos Advogados do Brasil para manifestação. Também apresento PL 379/2017, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que introduz a classificação indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no âmbito do nosso Estado. Requerimento é de diligência Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação e também Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania para que se manifestem quanto à matéria. PL 211/2015, de autoria do deputado Darcy de Matos, que dispõe sobre garantia do atendimento prioritário e acessibilidade de pessoas com obesidade em grau 3, aos serviços dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que importem atendimento por filas, senhas ou outros métodos similares no nosso Estado. Presente nesse momento, solicitação de diligência à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a FCDL, e também à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio, para que se manifestem quanto à proposta. PL 395/2016, de autoria do eminente deputado Valmir Comim, hoje secretário da Ação Social, que institui a Política Estadual de Produção de Energias Renováveis. Apresento o requerimento de diligência à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que se manifeste em relação à proposta. Trago também, por último, diligência ao projeto de lei número 276/2016, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 7º da lei número 9.764, de 1994, que disciplina a admissão de professores em caráter temporário sob regime administrativo especial para exercício na Academia da Polícia Civil e da outras providências. Requerimento que apresento nesse momento é de diligência à Secretaria de Estado da Segurança Pública para que se manifeste em relação ao assunto, senhor presidente. Senhores parlamentares, coloco em discussão conjunta e depois em votação conjunta também, assim para agilizar o tempo de vossas excelências, os pedidos, os requerimentos de diligência referente ao PL 276/2016, ao 395/2016, ao 211/2015, ao 379/2017 e também ao 187/2016, todos eles apresentados agora pelo deputado relator da matéria, deputado Zé Ney Ascari. Em discussão, os requerimentos de diligência. Não havendo quem queira discutir, coloco-os também em votação. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado todos por unanimidade. Deputado Zé Ney,
Encerrei, senhor presidente. Ok. Com a palavra o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia a todos os senhores deputados, bom dia a todas as senhoras e senhores. Senhor presidente, eu faço a devolução do projeto de lei 0185.3/2015, em que é autor o eminente deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre o emprego de cães pelas polícias civil e militar de Santa Catarina para realizar policiamento em manifestações populares do estado de Santa Catarina. Faço a devolução sem manifestação, senhor presidente. O senhor se faz devolução sem manifestação. Deputado Marcos Vieira, deputado Luciano Carminati, o relator da matéria é o deputado Mauro de Nadal. Para fins de tramitação. Deputado, você pode apresentar do seguinte, enquanto que eu analiso aqui com calma, porque são projetos a pensar. O segundo projeto, senhor presidente, trata-se de parecer emitido ao projeto de lei 0381.5/2016, que dispõe sobre a realização gratuita do exame de tomografia por emissão de pósitrons na rede pública de Santa Catarina. O autor da matéria é o eminente deputado Serafim Venzon. Verificando, senhor presidente, toda a documentação constada, examinando a legislação vigente, apesar de ser meritório o projeto de lei, não vejo como o presente projeto tem como prosperar, tendo em vista um vício insuperável de inconstitucionalidade material, razão pela qual o meu voto é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, deputado Marcos Vieira apresenta seu relatório parecer ao PL 381.5/2016, que dispõe sobre a realização gratuita do exame tomografia por emissão de positrons, o PET-scan, na rede pública do Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado Serafim Venzon. E o parecer do eminente deputado Marcos Vieira é pela rejeição ao projeto. Em discussão, com a palavra o deputado Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, este é um projeto de iniciativa parlamentar que trata de uma questão que afeta a saúde. Então, o deputado Venzon, ele diz que, no seu projeto de lei, tem 2 artigos, que a rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina, portanto o SUS, fica obrigado a realizar gratuitamente o exame de tomografia por emissão de pósitrons para os cidadãos diagnosticados com câncer. A discussão basicamente aqui é se o Legislativo pode, nessas questões afetas à saúde, ter iniciativa de um projeto de lei que determina que o Executivo faça, forneça, atenda, num caso específico, uma determinada questão específica na área de saúde. Esta é uma discussão bastante forte no país, mas eu lembro que o Congresso Nacional, por exemplo, deputado Marcos Vieira, tem inúmeros projetos aprovados em que obriga o SUS, ou a rede pública, a atender determinada situação, que hoje são leis no Brasil, iniciativa parlamentar. Eu lembro, por exemplo, um projeto que obriga o SUS a fornecer próteses mamárias ou cirurgias reparadoras para quem tem cirurgia de câncer. Ou o projeto de iniciativa parlamentar do então senador José Sarney, que criou a obrigatoriedade de atendimento para pacientes com HIV. Ou um projeto que eu fui relator no Congresso Nacional, que obriga o SUS a fornecer fitas para diabetes e glicosímetros. Então, é uma série de projetos em que há iniciativa parlamentar e você cria obrigação, não é para um ente da federação. Veja, não se cria obrigação nem para o Estado, nem para o município, nem para a União. É para um sistema de saúde. Essa é uma compreensão que há no Congresso Nacional. Quando você cria uma atribuição para um sistema, você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo porque a legislação sobre a questão de saúde
Primeiro, ela não é de iniciativa privativa do Executivo. É de competência concorrente. E você cria uma atribuição para o sistema. Se você não pudesse fazer isso, você limitaria em muito a capacidade legislativa. Você vai para a questão orçamentária. Ora, na questão orçamentária, a limitação, ela é, se você não tiver orçamento, evidente que você não pode executar naquele ano. Mas é claro que o orçamento pode ser feito a qualquer ano. Segundo, quando eu trato de exames, de remédios, já existe um orçamento. Porque o orçamento não é assim um orçamento para fazer tomografia, orçamento para dar o remédio tal, é um orçamento genérico. Então, eu entendo que projetos dessa ordem, eles devem, na questão da constitucionalidade, eles devem prosperar. Claro, quando você vai tratar da questão específica do assunto, deve ser fornecido tal exame de forma para todas as pessoas em determinada situação. Bom, aí é uma questão que, no meu entendimento, tem que ser discutida pela Comissão de Saúde, que é claro que pode delimitar ou limitar em circunstâncias especiais. Então, eu tenho repetidamente votado nesta linha e vou pedir vênia para discordar do deputado Marcos Vieira para votar contrariamente, para votar pela constitucionalidade da iniciativa do projeto do deputado Serafim Zanzon, entendendo que esta é uma questão que afeta ao legislativo, legislar sobre as questões. Claro, do ponto de vista prático, talvez o legislativo não se deva, do ponto de vista do mérito, começar a ter interferências, disciplinar o que o Estado deve fornecer, porque isso é preciso de um planejamento fundamental na questão de saúde. Então, no mérito, tem que se discutir a questão. Agora, na constitucionalidade, eu tenho uma tese e vou continuar defendendo aqui que isso é uma iniciativa constitucional. Ok. Senhores, continua em discussão o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer pela rejeição por apresentar vício insuperável de inconstitucionalidade material. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário, deputado Minotto e deputado Fernando Coruja. Deputado Marcos Vieira. Com a palavra, o deputado Natalino Lázari. Senhor presidente, primeiro uma tarefa difícil, substituir o eminente deputado João Amin, ao mesmo tempo uma satisfação de poder compartilhar nessa sessão com os ilustres colegas parlamentares da mais importante comissão desta casa. Senhor presidente, eu tenho um projeto de resolução número 008.9/2015, que aprova a apresentação à Câmara dos Deputados de proposta de emenda da Constituição Federal, visando incluir o artigo 211-A, a Constituição Federal, para instituir ensino público básico, integral e federal. Pela informação que eu tenho, já está sendo contemplada essa medida, e há uma aprovação, por isso eu devolvo esse projeto de resolução sem manifestação. Deputado Natalino apresenta devolução sem manifestação ao projeto de resolução 8.9/2015, que aprova a apresentação à Câmara dos Deputados de proposta de emenda à Constituição Federal visando incluir o artigo 211-A da Constituição Federal para instituir o ensino público básico integral e federal. O parecer desta comissão, senhores parlamentares, apresentado por esse relator, é pela aprovação do projeto de resolução. Então, coloco em discussão o parecer que é pela aprovação. Não havendo Senhor quem presidente. que... Ouço o deputado Cobalcini. Este é o parecer, deputado. Eu vou pedir vistas em gabinete. Vistas em gabinete ao deputado Valdir Cobalcini. Deputado Natalino, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho aqui um pedido de diligência ao projeto número 0461, de 2013, da deputada Luciane Carminati, que requer a declaração de utilidade pública da Associação Software Livre de Santa Catarina Solisky, de Florianópolis.
Constato aqui, senhor presidente, que já houve um pedido de diligência por não cumprimento de diversos documentos necessários, que deviam ser apensados, que ainda permanece. Nesse sentido, senhor presidente, eu solicito que seja feita nova diligência, a fim de que a entidade possa realmente comprovar todos os documentos que são necessários neste processo. Senhores parlamentares, coloco em discussão o novo requerimento de diligência ao PL 461.4/2013. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento de diligência. Deputado Natalino, ok? Pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o eminente deputado Valdir Cobalcini. Conseguiu definir aí, Fábio? Senhor presidente, senhores deputados, eu faço relatório e voto ao projeto de lei 18.1 de 2017, projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que reconhece o município de Lebon Regis como a cidade coração do contestado. Esse projeto ele já foi aprovado por esta comissão e rapidamente eu vou fazer um breve relatório. Justifica o projeto que o município de Lebon Regis foi um dos maiores protagonistas da Guerra do Contestado, com grandes batalhas em seu território, travadas entre outubro de 2012 e agosto de 2016. Buscando a valorização do município de protagonista da Guerra do Contestado, realiza um resgate de suas raízes, que será refletido no turismo e, consequentemente, na geração de renda da população lebon-regense. O projeto foi aprovado nesta comissão em 25/4 do corrente ano, tendo sido encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Desporto e distribuído à relatoria do deputado Ricardo Guide em 26/6/2017. Após a referida distribuição, aportou ao projeto o dossiê técnico de folhas 9 a 69, e certidão negativa emitida pela Coordenadoria de Documentação desta Casa Legislativa. Em parecer aprovado pela Comissão de Educação, se apontou a necessidade de preenchimento dos requisitos da Lei Estadual 16.722 de 2015, que regulamenta a concessão de denominação adjetiva aos municípios catarinenses, retornando os autos do projeto a esta comissão para análise e da documentação acostada. Da análise dos documentos, se verifica que foram preenchidos os requisitos da referida Lei 16.722 de 2015, estando dentro da legalidade e constitucionalidade. Ademais, pública e notória a importância do município de Lebon Regis, deputado Rodrigo e demais deputados, na história da Guerra do Contestado. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei em análise, estando de acordo com os preceitos legais, regimentais e constitucionais, voto pela aprovação da matéria. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer do eminente deputado Valdir Cobalcini, que é relator do PL 108.1/2017, que apresenta o seu voto pela aprovação da referida matéria. Em discussão... Esse projeto ele vai para alguma outra comissão? Não. Reconhece o município de Lebon Regis mérito, como a cidade de coração do contestado. Ele foi para a comissão de mérito. Sim. Educação foi aprovado na Comissão de Justiça, foi a Comissão de Educação, retornando aqui... A Educação aprovou também? Aprovou Sim, também. E agora retorna à Justiça. Vai a plenário. Ok. Em discussão... Colocação. Não havendo quem queira discutir... Precisa uma pequena colocação. Pois não, desculpa, deputado. O deputado Minotto, ele faz uma proposição para que o município de Lebon Regis seja declarado... a cidade coração do contestado. Cidade coração do contestado. É claro que eu perguntei se foi para outra comissão, porque aqui, evidentemente, na Comissão de Justiça nós tratamos da questão da constitucionalidade. A Guerra do Contestado ela é uma guerra que envolveu vários municípios catarinenses, e uma matéria dessa ordem, é claro que vai polemizar em alguns municípios do meio-oeste, em função de que há uma disputa discutindo Irani, Caçador,
Campos Novos e outras relativas à questão do contestado. Mas é claro que também o deputado Minotto faz num sentido evidente que não está fazendo no sentido de modificar a história ou discutir o que aconteceu na história. É num sentido mais de homenagem a Lebon Regis. Então, no sentido de homenagem, e foi acompanhado, o seu projeto teve o voto favorável do deputado Cobalcini, no sentido de homenagem a gente também acompanha, mas sempre lembrando que, no sentido histórico, aí nós temos uma discussão muito mais ampla do que esta colocação, porque a Guerra do Contestado envolveu vários municípios e há, inclusive, uma disputa nessa discussão de quem teve um papel mais importante nesse conflito histórico. Deputado Fernando Coruja, deputado Valdir Cobalcini, lendo aqui o relatório da Comissão de Educação, na verdade, a comissão ela não fez uma manifestação nem pela aprovação e nem pela rejeição da matéria. Ela fez um requerimento ao primeiro secretário em caráter preliminar à vista dos documentos juntados aos autos pelo autor, a fim de obter manifestações da Comissão de Constituição e Justiça quanto ao atendimento dos artigos 4º e 5º da Lei 16.722 de 2015. O deputado Valdir Cobalcini então vai voltar para a educação. Faz essa manifestação e aí deve, no meu entendimento, até salvo o melhor juízo, ele deve retornar, então, para a Comissão de Educação. Porque essa é uma questão, tem um grau de polêmica aí no sentido... Né? Acho que eu peço vistas em mesa, eu sou integrante da Comissão de Educação. Isso. Devolvo a matéria ao deputado relator para poder esclarecer melhor essa questão. Enquanto que o deputado Cobalcini verifica isso, me permitam, por gentileza, o deputado Marcos Vieira apresentou a devolução do voto vista sem manifestação ao PL 185.3/2015, que dispõe sobre o emprego de cães pelas polícias civis e militares de Santa Catarina para realizar policiamento em manifestações populares no estado de Santa Catarina. Senhores parlamentares, analisando os autos desta matéria, existia um voto do deputado Ricardo Guidi pela rejeição da matéria apresentado no dia 3 de novembro e foi concedido um voto vista a deputada Luciana Carminati, que se manifestou em seguida pela aprovação. Mas, em agosto de 2007, o deputado Mauro de Nadal apresentou um parecer de apensamento a uma outra matéria a este projeto. E aí os relatórios que aqui estão apresentados não fazem referência a esta matéria que foi apensada 2 anos depois. Então, eu, por orientação aqui da consultoria jurídica, senhores parlamentares, faço a designação de um novo relator para que ele possa se manifestar a esta matéria, levando em consideração o apensamento da outra matéria que foi apresentado 2 anos após. E aí, então, passo a assessoria para fazer o processo de redistribuição, provavelmente, só analisando com calma, mas o próprio deputado Mauro, que solicitou o apensamento, podemos colocá-lo como relator. Ouço o deputado Minotto. Só queria colaborar na interpretação desse apensamento, até porque a origem desse projeto foi de 2015 e o parecer dos 2 deputados desta comissão foram anteriores ao protocolo do outro projeto. O projeto originário, ele é bem claro que ele discute especificamente a utilização de cães. Certo. A utilização de cães pela Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina para realizar policiamento em manifestações populares. Ou seja, o que dispõe esse projeto não é o mesmo que dispõe o projeto posterior do eminente deputado Valduga, que regulamenta o direito à manifestação e aplicação do princípio de não violência à garantia dos direitos humanos no contexto de manifestações e eventos públicos. Entretanto, ao meu ver, não se justifica o apensamento desses 2 projetos. Os projetos deveriam estar, em consonância com o próprio regimento interno desta Casa, tramitando de forma independente. Um projeto diz respeito a um determinado item, e o outro um pouco mais complexo. Então, eu sugiro que Vossa Excelência, através da consultoria
desta comissão que avalie essa possibilidade de desentranhamento desse apensamento. Porque Vossa Excelência, de repente, não gostaria de pedir vista em gabinete, para que daí possa fazer essa análise em conjunto com a consultoria e apresentar um voto de vista nesse sentido? Eu sou autor do projeto. Então, como Vossa Excelência é o autor, então eu vou solicitar que a consultoria faça uma análise a respeito da sua consideração, para que a gente possa... Acredito que tem razão. Ouço antes, pela ordem, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, esta comissão, ela votou pelo apensamento. Somente esta comissão pode determinar o desentranhamento dos dois projetos. A sugestão que quero dar é que seja dado continuidade na designação de um novo relator, e esse relator, no seu relatório, voto. Se optar pelo desentranhamento, esta comissão vai deliberar outra vez acerca do assunto. Era a minha manifestação. Deputado. Correto. Esse próprio relator faz essa análise com o apoio da consultoria. Então, para encaminhamento de um novo relator da matéria. Continua com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Conseguiu analisar aquela dúvida ali, deputado Valdir, sobre Lebon Regis? Senhor presidente, eu daria continuidade àquilo que está pautado e como último projeto, então eu faço... Como Vossa Excelência achar melhor. Manifestação em torno desse projeto. Projeto de Lei 363.3 de 2017, eu tenho a deputada Dirce Hederscheid, que dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiares de seus filhos e adota outras providências. O meu voto na verdade, é um requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Educação, Administração, Casa Civil, PGF, ESC e FCDL. Senhores parlamentares, coloco em discussão requerimento de diligência ao PL 363.3/2017, que dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos, e adota outras providências. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o requerimento. Projeto de Lei 342.9 de 2017, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que concede o título de cidadão catarinense ao senhor José Antônio Torres Marques, atual presidente do Tribunal de Justiça. A Lei Estadual 16.721 de 2015 estabelece os critérios a serem observados por ocasião da concessão de título de cidadão catarinense no âmbito do Estado de Santa Catarina. Analisando os autos, se verifica que o projeto foi firmado por 12 deputados, requisito mínimo, constando da justificativa o currículo do homenageado, que atualmente exerce o cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os documentos exigidos no artigo 4º da Lei Estadual 16.721 de 2015 encontram-se juntados às folhas 6 a 12, preenchendo assim todos os requisitos legais inerentes ao objeto da proposição. Desta forma, em face da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da proposição, voto pela aprovação da matéria no que tange a esta comissão. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 342/2017, que concede o título de cidadão catarinense ao senhor José Antônio Torres Marques. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 366.6, 2017, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui o Dia Estadual do Reflorestamento e Uso Consciente da Flora Catarinense. O projeto prevê que anualmente, no dia 19 de setembro, se celebre a data objeto do presente projeto, visando incentivar o reflorestamento, o uso e conservação das espécies nativas da flora catarinense. Da proposição se verifica que não há criação de despesas ou imposição de obrigação administrativa ao Poder Executivo, tampouco se vislumbra qualquer
outra digital que venha a macular o projeto. Nesse sentido, não havendo inconstitucionalidade ou legalidade no texto do projeto, voto pela aprovação da matéria, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 366.6/2017, de autoria do deputado Nilson Berlandi, que institui o Dia Estadual de Reflorestamento e Uso Consciente da Flora Catarinense. O parecer do deputado relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 120.8 de 2016, de autoria do deputado Cleiton Salvário, que dispõe sobre a instalação de bloqueador de ar mediante solicitação do consumidor pelas concessionárias do serviço de abastecimento de água no âmbito do Estado de Santa Catarina. Acatando o parecer lançado pelo relator, deputado Ricardo Guide, em 26 de setembro de 2016, o presente projeto foi apensado ao projeto 56.6 de 2015, com base no artigo 210 do Regimento Interno. Conforme exarado pela Consultoria Legislativa, a proposição foi redistribuída para minha relatoria, para manifestação sobre as mencionadas propostas que tramitam conjuntamente. O projeto de lei 56.6 de 2015, apenso, de autoria do deputado João Amin, que permite a instalação de dispositivo supressor de ar da tubulação de abastecimento de água no Estado de Santa Catarina, já emiti parecer pela rejeição em matéria de 4/7 de 2015. Naqueles autos houve diligência à Casan e à Casa Civil para manifestação. Através de parecer 786/2015, as folhas 14 e 16, a Casan informa ser contrária ao projeto de lei, uma vez que os consumidores pagam apenas os volumes de água medidos pelos hidrômetros, inexistindo a medição e cobrança de ar, e também pela insegurança gerada pela permissão de instalação de equipamentos não aprovados pelas agências reguladoras do setor e pelos riscos ambientais e sanitários vinculados à instalação de referidos dispositivos. Finalmente, a PGE, atendendo solicitação da Casa Civil, apresenta o parecer 183, manifestando-se contrário ao projeto por inconstitucionalidade formal. Conclui que o referido projeto está eivado de inconstitucionalidade formal, uma vez que o Estado não pode legislar sobre matéria afeta ao município, nem interferir nas relações existentes entre este poder concedente, e as empresas concessionárias, sob pena de caracterizar a invasão de competência do município para legislar, aliada à impossibilidade jurídica do Estado de alterar condições estabelecidas nos contratos de concessão, em clara ofensa ao disposto no artigo 30, incisos 1º e 5º da Constituição Federal. No mesmo sentido, é a minha manifestação nesses autos, tendo em vista o mesmo objeto das proposições. Assim, voto pela rejeição da proposição. Senhores parlamentares, coloquem em discussão o PL 120.8/2016, parecer ao projeto de lei que dispõe sobre a instalação de bloqueador de ar mediante solicitação do consumidor pelas concessionárias de serviço de abastecimento de água no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto de autoria do deputado Cleiton Salvário. O parecer do deputado relator é pela rejeição. Em discussão, ouço o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, bom, esta comissão, no caso desse projeto específico, ela trata da questão da constitucionalidade. Este é outro assunto recorrente aqui na Assembleia Legislativa e recorrente no direito brasileiro, que é a discussão de se o parlamento pode ter iniciativa de projetos de lei dessa ordem. A discussão da inconstitucionalidade, ela se embasa em algumas questões levantadas pelo eminente deputado Cobalcini. Uma delas diz respeito à questão da iniciativa da interferência em contratos, da interferência em eventual atividade que deveria ser disciplinada pelo município. A discussão básica aí me parece sempre uma questão. É a questão de se isso envolve direito do consumidor, onde a Constituição prevê no artigo 24 que a legislação é concorrente e, portanto, o Estado, na legislação concorrente, ele pode
legislar sobre o assunto. É claro que quando é uma legislação nacional e aquele assunto está disciplinado por uma legislação nacional, se ele for de sentido amplo, muitas vezes prevalece a legislação nacional. Aqui tramitaram muitos projetos dessa ordem. Uns tramitam, chegam no plenário, não é? Obriga a prestador de serviço a colocar na fatura determinada questão. Aí vem a mesma argumentação. Bom, não pode, porque o contrato não prevê isso. Então, eu entendo, com a vênia do deputado Cobalcini, nessa questão, que, na questão da constitucionalidade, eu entendo que a Assembleia pode discutir, sim, relações de consumo, relações relacionadas, muitas vezes, à questão de saúde e outras, mesmo que sejam afetas a uma empresa concessionária. Agora, me parece que assiste bastante razão no mérito. No mérito, esse projeto não deve prosperar, tem uma argumentação bastante sólida ali, dizendo que a empresa não mede a quantidade de ar, e que isso pode colocar, inclusive, risco à saúde. Mas, ao que parece, nesta comissão, deputado Jean Kuma, nós discutiremos não o mérito, apenas a questão da constitucionalidade, nesse projeto específico. Embora que não haja um disciplinamento claro de que, no nosso regimento, do que a Comissão de Justiça discute o mérito, me parece que essa discussão do mérito seria afeta ao direito do consumidor. Então, pedindo, mais uma vez, venha meu caro amigo e companheiro de partido, e eu vou votar contrário, porque eu entendo que direito do consumidor, esta casa deve poder legislar. E nós devemos avançar no sentido de discutir essa questão, né? Nós devemos avançar no mérito das questões, porque no mérito, todo mundo, às vezes, fica receoso de discutir o mérito, mas ali no mérito é que tem que discutir. Bom, é preciso colocar um medidor de ar? Bom, parece que não é. Não é necessário, não é adequado, não é? Mas entendo que deveria ser feito no mérito. Aqui até há um problema, porque a prática legislativa, por exemplo, do Congresso Nacional é ao contrário, né? Os projetos primeiro tramitam na Comissão de Mérito, para depois ir para a Justiça. E a Justiça, então, disciplina vem no final. Aqui acaba tramitando a Justiça, vai para o mérito, e se o mérito alterar, volta para a Justiça. Então, essa é uma alteração que talvez tenha que ser feita no regimento, porque isso permite um debate maior da Casa nas questões específicas ao mérito. Quando chega na Comissão de Justiça, ela ou arquiva ou não, em função daí da constitucionalidade. Então, eu vou votar favoravelmente com a ideia de que deveria ser um projeto que deveria tramitar para discutir o mérito. Nesse sentido. Continua em discussão, parecer pela rejeição. Senhor presidente, nós não adentramos em relação ao mérito, embora tenha sido citado o mérito. Mas o que nos levou à manifestação contrária, aliás, outros projetos também, na mesma direção, foram rejeitados por esta comissão, exatamente porque, segundo o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, o projeto invade a, digamos, prerrogativa do município, que é o poder concedente. Então, não é competência, né, desta casa do deputado. Este é o parecer, eu me baseei no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, né, segundo eles. Me permite uma pequena parte? Claro. Primeiro, a questão... houve uma discussão nacional sobre a questão de quem era o poder concedente na questão de água. Isso foi decidido, é o município. O município é o responsável pela concessão de água. Mas aqui, me parece que nós estamos discutindo a questão de quem concede. Porque o artigo 24 da Constituição permite legislar sobre direito do consumidor, independente de quem concede. Me parece que não é... a posição da Procuradoria não é adequada. Aliás, eu tenho uma discordância. Eu vi aqui, por exemplo, sou substituto aqui, já estou falando muito, quando o deputado Zané Ascari
pediu ali várias diligências, né? Por exemplo, a diligência pedida, vamos supor o seguinte, tem uma questão qualquer. A diligência é pedida aos órgãos do governo. E aqui, uma coisa que eu acho muito estranha na Assembleia, com todo o respeito, é essa Assembleia pedir diligência para a Procuradoria-Geral do Estado para ver se é constitucional ou não. São coisas completamente diferentes. A Procuradoria pode pensar uma coisa, isso aqui é um poder independente que pode pensar outra coisa. Senhor presidente. A questão da constitucionalidade é uma questão que é uma discussão da constitucionalidade prévia, que é feita por esse poder e deve ser feita por esse poder. Quando a gente já vai lá para aquele que deve dar um posicionamento, se o governador deve vetar ou não vetar, nós estamos, com todo o respeito, diminuindo o nosso poder aqui, que deve ser exercido por esse parlamento, de entender ou não a constitucionalidade das coisas. Quer dizer, consultar a Procuradoria para uma questão de inconstitucionalidade é uma coisa que me parece completamente inadequada ao parlamento. Senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, apesar do deputado Coruja ser o substituto, mas ele, sem dúvida alguma, qualifica o debate. Mas eu tenho duas divergências com o deputado Coruja. Primeiro, o projeto é flagrantemente inconstitucional por dois motivos. Não precisamos se aprofundar no tema. Nem precisaríamos a posição da PGE, deputado Cobalcini. Ele invade competência do Poder Executivo e envolve as concessões de águas municipais. Nós não legislamos, grande parte são os municípios hoje que tratam dessa questão. Mas eu faço outra observação com relação à PGE. Eu não diligencio a PGE. Mas o deputado, quando ele é relator de um projeto, deputado Coruja, ele tem total liberdade para diligenciar quem ele quiser. A PGE, a Fazenda, a Educação, se ele quiser consultar um jurista famoso de Santa Catarina, um jurista de nível nacional, o relator ele tem liberdade de buscar amparos, informações, dados, deputado Cobalcini, para poder se embasar. Eu não diligencio a PGE, mas eu defendo a total liberdade do parlamentar de fazer diligência a quem quer que seja, né, para que ele possa fazer juízo do relatório que vai ser apresentado. E foi o que o deputado Zenei, né, fez hoje, o que o deputado Cobalcini fez à Procuradoria-Geral do Estado. Então, essa é a minha posição, respeito, mas divirjo da posição do deputado Coruja. Senhores parlamentares, continue em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer pela rejeição ao PL 120.8/2016. Em votação, favoráveis para como estão. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência vota contrário ao parecer? Aprovado com voto contrário, deputado Fernando Coruja. Deputado Valdir Cobalcini ainda quer apresentar novamente aquela matéria de Lebon Regis? Senhor presidente, se me permitir, muito embora já estava em fase de discussão, já do voto, eu vou retirar de pauta para analisar melhor, se for o caso de encaminhar de volta à Comissão de Educação para que se manifeste no mérito, deputado Coruja, que Vossa Excelência citou. O requerimento apresentado pelo relator, deputado Ricardo Guide, a primeira secretaria da mesa solicitou uma série de documentos que foram anexados ao projeto. Mas, por dever de prudência, creio que a gente deva devolver à comissão de mérito, porque é indispensável, no caso, que o relator na comissão de mérito, deputado Rodrigo, muito embora eu concorde com o seu projeto, e já manifestei no meu relatório, mas peço que seria prudente que devolvesse à comissão para que o relator, deputado Ricardo Guide, conclua o seu relatório e voto e, então, né, o plenário delibera. Mas na próxima reunião da comissão eu devolvo o projeto com o encaminhamento. Visto que a matéria não estava em votação, Vossa Excelência tem todo o direito de fazer a retirada de pauta,
levando em consideração a ponderação apresentada pelos senhores parlamentares durante a discussão da matéria. Então, retirado de pauta. Senhores parlamentares, comunico a vossas excelências a retirada de pauta dos PLs 256.1, 29.9, 30.2, 28.8, 31.3, 26.6 e 359.7/2017. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 255.0/2017, que estabelece prazo para a prescrição do direito de ação contra os atos relativos a concursos para movimentos de cargo e empregos na administração pública estadual direta e indireta, de autoria do governo do Estado, onde este parlamentar é o relator. O voto apresentado por esse relator na matéria, senhores parlamentares, é pela aprovação ao projeto de lei 255.0/2017. Em discussão, senhor presidente, ouço o eminente deputado Marcos Vieira. Vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Marcos Vieira. Vista também, senhor presidente. Vista em gabinete também, deputado Coruja? Vista em gabinete também. Eu faço... Ao deputado Coruja. E faço a seguinte questão de ordem, senhor presidente. Esse projeto 255, né? Não, tudo bem. Tá bom. Vice em gabinete, então, vice em gabinete também ao eminente deputado Fernando Coruja. Senhores parlamentares, também trago a vossas excelências parecer ao projeto de lei complementar 24.4/2017, projeto esse também de autoria do Governo do Estado e que altera a lei complementar 668 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual instituído pela lei complementar número 1139 de 1992 e estabelece outras providências. Senhores parlamentares, o parecer deste relator, esta matéria foi lida no expediente no dia 29 de agosto do corrente ano, ela tem por objetivo fazer algumas adequações no quadro pessoal do Magistério Público Estadual. Nós fizemos uma análise da matéria e aí existem algumas emendas aqui acostadas ao processo que nós fizemos análise. Então, eu gostaria de deixar claro a Vossa Excelência quais são essas emendas. Foram apresentadas até o momento 3 emendas à proposição, vale dizer 2 modificativas e 1 aditiva, conforme segue. A primeira emenda é uma emenda modificativa de autoria do deputado Mauro de Nadal, na folha 11, visando modificar a redação do parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 35 da Lei Complementar 68/2015, artigo 12 do PLC, o qual, segundo a justificativa apresentada, objetiva consagrar a referida lei complementar prática administrativa que já tem sido adotada no âmbito do Estado da Secretaria de Educação. Existe também uma emenda modificativa de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que pretende modificar a redação da linha A do inciso 6º do artigo 8º da referida lei complementar, com vistas a viabilizar o desenvolvimento funcional dos membros do Magistério Público Estadual que tenham sido colocados à disposição dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Estado, a alteração que se justifica, segundo firma, em face do próprio isonomia, não havendo justo motivo para que um membro do Magistério Público Estadual que esteja exercendo suas atividades e outros órgãos e entidades próprias da administração pública, por expressa autorização desta, seja impedido de progredir na carreira. E também uma emenda aditiva, também de autoria do deputado Valdir Cobalcini, com o objetivo de acrescentar o artigo 13A ao projeto de lei complementar para possibilitar que os trabalhadores da educação que participem da greve de 2015 possam, nos termos garantidos pela Constituição Federal, ter suas faltas abonadas, desde que tenham comprovado a reposição das aulas perdidas, usufruindo assim dos direitos previstos na legislação que regulamenta a carreira, com destaque para a progressão funcional. Este é o relatório, são as emendas apresentadas, senhores parlamentares. Com relação ao voto,
né? No que diz respeito à constitucionalidade do tema em foco, é sabido que, para a deflagração do processo ativo, a Constituição Estadual, em simetria com a Carta Magna, prevê em relação a certas matérias a chamada iniciativa reservada, significando que, quando a elas, o início do processo ativo fica dependente de iniciativa daquela autoridade apontada constitucionalmente, no caso, o governo do Estado. Demais disso, nota-se que a matéria vem veiculada pela proposição legislativa adequada, em espécie em tela, que é uma lei complementar. Com efeito sobre o prisma da constitucionalidade, a propositura em causa, ao meu ver, revela-se apta, tanto formal quanto material, à sua tramitação neste Parlamento. Quanto à ótica da legalidade, parece que a proposição não viola nenhuma disposição de legislação infraconstitucional. Com relação aos demais aspectos de regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, quais sejam a juridicidade, regimentalidade técnica e legislativa, não detém nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Relativo às emendas apresentadas, de folhas 11, 12 e 13, julgo que a emenda modificativa do deputado Mauro Nadal e a emenda aditiva do deputado Valdir Cobalcini, respectivamente, não merecem acolhimento, pois desnaturam sobremaneira o texto original. Em relação à emenda aditiva de autoria do deputado Valdir Cobalcini de folha 13, entendo por oportuno o seu acatamento, haja visto que a proposição acessória se coaduna com o entendimento dos tribunais superiores. O lançamento das faltas como justificadas causaria prejuízo funcional ao servidor público que estava no exercício regular de um direito garantido constitucionalmente. Aí, senhores parlamentares, além disso, apresento ainda emenda aditiva, com o escopo de corrigir o equívoco da Lei Complementar 668, de 28 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar 1139 de 1992 e estabelece outras providências. A Lei Complementar 668 de 2015, em seu capítulo 4º do título 6º, trata da alteração da jornada de trabalho e, na seção 5ª do artigo 27, aborda a alteração da jornada de trabalho dos cargos de assistente técnico pedagógico e assistente técnico de educação, esquecendo-se do especialista em assuntos educacionais, cargo este constante do mesmo grupo operacional de apoio técnico do assistente técnico pedagógico, portanto, para proporcionar tratamento isonômico a cargos ocupantes do mesmo grupo ocupacional de apoio técnico, corrigindo uma lacuna da lei. Então, senhores parlamentares, em resumo, ante o exposto, né, e aí, claro, coloco com calma para vocês, para que possam ponderar e, se quiserem pedir vista em gabinete para fazer análise, ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 24.4/2017, rejeitando a emenda modificativa do deputado Mauro Nadal e a emenda aditiva do deputado Valdir Cobalcini, de folhas 11 e 12, acatando a emenda de folha 13 do deputado Valdir Cobalcini e a emenda aditiva apresentada por este relator. Coloco, senhores parlamentares, o referido parecer ao PLC 24.4/2017 em discussão. Senhor presidente, eu queria solicitar vista em gabinete desse projeto. Vista em gabinete ao deputado Rodrigo Minotto. E também, senhor presidente. Deputado José Nascari, também vista em gabinete. Igualmente, senhor presidente, mas eu gostaria de uma breve manifestação em torno da emenda que apresentei. Fique à vontade, deputado. Em relação aos servidores que estão à disposição, servidores da educação à disposição de outros órgãos. Esses servidores, eles são do quadro administrativo da Secretaria de Educação e não do magistério. Foram convocados, não foram por sua livre e espontânea, né, vontade, foram convocados pela autoridade, o secretário, o governador, em última análise, convoca os servidores. Não é justo que esses servidores que foram convocados para o exercício em outra atividade, que se entendeu naquele momento e continua se entendendo, porque eles não foram desconvocados, eles continuam sendo convocados, como que então eles são retirados dos benefícios que o plano de carreira lhes concede? Não é justo. Uma vez não desfeito o ato de convocação, eu entendo que
continuam gozando dos direitos que lhe é, né, garantido o plano de carreira dos servidores da educação. Eu, por isso, também peço vistas, eu vou, muito embora respeite o seu voto, nós vamos trabalhar no sentido de que esses servidores, que são no total 60 e poucos servidores, deputado Natalino, não sejam injustiçados pelo governo que os convocou, né, para uma atuação que entendia ser necessária. O deputado Zenei, que foi secretário de Educação, da Administração, muito provavelmente, não conheço um a um dos casos, mas provavelmente tenha sido, né, o deputado Marcos Vieira, né, também como secretário da Administração, que foi, sabe que tem essa previsão legal em que o governador convoca, e aí me parece que, ao invés de receber um prêmio, porque deve ser um servidor que tem prestado um serviço relevante ao Estado, ao invés de ser um prêmio, está recebendo um castigo do próprio governo. Visto a ponderação do eminente deputado Valdir Cobalcini, só gostaria de consultar se poderia transformar, então, em vista em gabinete, senhores parlamentares, vista coletiva, para todos os parlamentares da comissão, até porque é uma matéria pouco polêmica, complexa. Então, consulto para transformação em vista coletiva. Eu também solicito vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete. Senhor presidente. Também solicito vista em gabinete. Então, transforme em vista coletiva e ouço o deputado Marcos Vieira. Não, a minha manifestação é no sentido de também solicitar vista em gabinete. Ok. Deputado Darcy de Matos, gostaria de fazer uma ponderação também? Senhor presidente, eu concordo com a vista em gabinete, mas faço uma observação. Pois não. Projeto complexo, importante, porque envolve professores, educação do Estado, e está havendo alguma divergência. Tanto é que me parece que sindicatos, professores estarão presentes na Assembleia hoje, na parte da tarde, né, deputado Minuto? Então, eu marquei com o secretário Eduardo Deschamps às 15 horas e convido os deputados que aqui estão, da Comissão de Justiça, e todos os líderes de partido que tiver interesse, deputado Natalino, para que nós possamos sentar com o secretário Eduardo Deschamps e dirimir dúvidas ou procurar alterar o projeto da melhor forma possível. Então, todos estão convidados, os líderes partidários e os membros da Comissão de Justiça, para a reunião com o Eduardo Deschamps, secretário da Educação, às 15 horas hoje na Secretaria de Educação. Ok, mas mantenho vista em coletiva até para que todos possam ter acesso à matéria e se prepararem para esta reunião, essa importante reunião. Vista coletiva do projeto de lei aos senhores parlamentares. Senhores, também coloco para vossas excelências o parecer ao PL 346.2/2017, projeto esse de autoria do eminente deputado Mário Marcondes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da expressão com 2 casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras aos consumidores de combustíveis do Estado de Santa Catarina. O parecer deste parlamentar, senhores, é pela rejeição à matéria, por vício de inconstitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Também apresento parecer ao projeto de lei 375.7/2017, que institui o Dia Estadual da Sucquiu-Mahicari, no estado de Santa Catarina. Autoria, deputado Mário Marcondes e Silvio Drevek. O parecer deste projeto é pela aprovação. Em discussão? Senhor presidente, o que seria Sucquiu-Mahicari? Eu vou fazer aqui com... Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Mário Marcondes e Silvio Drevek, visando incluir no calendário oficial o evento do Estado de Santa Catarina, no calendário de eventos do Estado de Santa Catarina, o Dia Estadual da Sucquiu-Mahicari, a ser comemorado anualmente no dia 27 de fevereiro. A Sucquiu-Mahicari é uma organização espiritualista fundada no Japão em 1959 pelo grão-mestre Kotama Okada e tem sedes em 75 países, com cerca de 1 milhão de membros ativos, com mais de 1.000 sedes no Japão e 300 no exterior, sendo 129 na América Latina e 59 no Brasil. A Sucquiu-Mahicari apresenta a arte Mahicari, uma prática para purificar o espírito por meio da imposição das mãos, como o caminho mais curto para se alcançar a felicidade.
Dessa forma, com essa prática da imposição das mãos e adoção de um modo de vida em consonância com os princípios da sustentabilidade, qualquer pessoa pode reavivar sua espiritualidade e obter cada vez mais saúde, harmonia e prosperidade. O desejo da Succhio Mahikari no Brasil é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, seguindo as leis, os usos e os costumes do país que o acolheu tão bem, em retribuição ao imenso amor ao povo brasileiro. Deputado Valdir Cobalcini, satisfeito a sua dúvida? Satisfeito. Ok. Então, coloco em discussão o parecer que é pela aprovação ao projeto de lei 375.7/2017. Com todos esses benefícios, eu voto a favor. Não havendo mais nada em discussão, favorável pela comissão, aprovado. Deputado me desculpa. Então, deputado, fazendo a aprovação. Mesmo entendendo, mas não compreendendo, não. Vossa Excelência, se quiser, eu faço a leitura do parecer completo. Senhores parlamentares, também trago o parecer ao projeto de lei 367.7/2017, projeto este que declara de utilidade pública o Centro Musical Assistencial e de Projetos Socioeducativos Tom Maior de Indaial. A autoria do projeto é do eminente deputado Ismael dos Santos e o parecer é pela aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores parlamentares, também apresento requerimento de diligência ao PL 285.6/2017, que é um projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação São Francisco de Assis de São Pedro de Alcântara, solicitando nova diligência à Associação São Pedro para que seja sanado algumas irregularidades apontadas no processo. Em discussão o requerimento de nova diligência. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Também coloco aqui em discussão de Vossas Excelências o requerimento de diligência ao projeto de lei 317.8/2017. Este projeto, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalcini, institui o Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, o IDMS, no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O pedido de diligência à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, à Fundação do Meio Ambiente e também à FECAM, à Secretaria da Casa Civil e à FECAM para encaminharem manifestações acerca da matéria. Em discussão, o requerimento de diligência. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Pela ordem de chegada, ouço o eminente deputado Darcy de Matos. Pela ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Rodrigo Minotto. Só para esclarecimento, Vossa Excelência retirou de pauta todos os projetos da Defensoria Pública. E também o projeto 256.1/2017, de autoria do Governo do Estado. Alguma justificativa, senhor presidente? No sentido de ouvir alguns parlamentares sobre suas ponderações que me fizeram, para daí sim novamente apresentá-lo numa próxima reunião. Na próxima reunião será apresentado? É o desejo desse parlamentar. Tá bom. Ouço o eminente deputado Darcy de Matos. E daí, falou que... Entendi. Deputado, Vossa Excelência, senhor presidente, pode relatar as matérias que estão consigo. Só queria fazer observação sobre a Defensoria Pública, apesar de que o pessoal saiu. Mas eu imagino que o chefe esteja presente, né? Muito bem. Atrás de Vossa Excelência. Então, a Defensoria Pública, ela presta relevante serviço ao Estado de Santa Catarina e atende o carente. Isso é relevante para todos nós. Ela tem autonomia jurídica, mas não financeira. É isso? Muito bem. Então, a Defensoria Pública carece de um plano de carreira, como todas as demais instituições têm. Então, como ela não tem autonomia financeira, né,
Eu imagino que os defensores e funcionários da Defensoria Pública compreendam que essa comissão terá que remeter esses projetos que são pertinentes para a análise do Poder Executivo. Então, nós vamos dar a nossa posição mais adiante, em cima da posição do Poder Executivo, já que a Defensoria não tem autonomia financeira, então nós temos que ouvir a Fazenda, a Casa Civil, né? Então, a recomendação é que a Defensoria Pública possa interagir, se antecipar e interagir com o Poder Executivo. Então, nesse caso, nós, lamentavelmente, nós temos que ouvir e que analisar com muito cuidado, com muita cautela, a posição do Poder Executivo. Mas nós reconhecemos a importância que a Defensoria tem para todo o Estado de Santa Catarina. Era isso que eu tinha a dizer. Vossa Excelência está com a palavra para relatar as matérias, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu desejo apresentar na Comissão de Justiça projeto de lei que altera a Lei 17.274, de 5 de outubro de 2017. Gostaria que o deputado Coruja ficasse atento, porque certamente o deputado Coruja, como profundo conhecedor do direito, vai questionar. Deputado Coruja, senhores deputados, esse projeto de lei autoriza o Poder Executivo a prestar contrapartida contra a garantia de crédito a ser celebrado entre a Celesc e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e estabelece outras providências. Na verdade, senhor presidente... Qual é o número do PL, deputado? Esse PL, eu proponho que ele seja de autoria da Comissão de Justiça. Eu só quero concluir, daí o senhor vai entender. Tá bom. Se eu não concluir, o senhor não vai conseguir entender. Tá bom, então, só para deixar claro para os deputados, que acho que está todo mundo procurando aqui na pauta, não, essa pauta está tratando uma matéria que não está na pauta. Isso, só isso. Okay. Obrigado, senhor. E esse projeto de lei que eu proponho que seja de autoria da Comissão de Justiça, no seu artigo 1º e o artigo 4º da Lei 17.274, 5 de outubro de 2017, passaria a vigorar com a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a responsabilizar-se como devedor solidário por todas as obrigações contraídas pela Celesc, junto à operação de crédito que trata o artigo 1º dessa lei, exceto obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros, dos demais encargos relativos à operação. Ora, eu como líder do governo, em nome do governo, apresentamos essa emenda no projeto de lei, Vossa Excelência, talvez por lapso da assessoria, não acatou essa emenda. E para que a Celesc possa efetivar o financiamento, nós precisamos da aprovação desse projeto de lei. Precisamos que o governo possa oferecer essa contragarantia, não financeira, mas sim de obrigações contratuais. Ou seja, por exemplo, se um novo governo não desejar cumprir as aplicações financeiras para a melhoria da eletrificação rural, então o governo se responsabiliza em exigir essa aplicação desse projeto, por exemplo. Porque a garantia financeira é da Celesc e da União. Muito bem. Então, eu estou me valendo aqui de precedência na Comissão de Justiça. Projeto de lei que dispõe sobre consolidação de divisas intermunicipais, ele foi dado entrada na Comissão de Justiça, como autor da Comissão de Justiça, no dia 18/4 de 2007, e ele foi aprovado na Justiça, foi direto para o plenário e foi aprovado. 2017, projeto que altera também a Lei 16.733 de 2015, consolida leis que dispõem sobre reconhecimento de utilidade pública estadual do espaço alternativo de Freiburgo, de autoria da comissão, foi direto para o plenário, sem ter sido lido no expediente.
2017, projeto de lei 243, também de utilidade pública da arte pelo município de Joinville, também de autoria da Comissão de Justiça. Portanto, nós temos esse precedente na Comissão de Justiça e eu proponho, senhor presidente, que esse projeto de lei seja de autoria da Comissão de Justiça, que seja avaliado nessa reunião, para que ele possa, ele poderá, conforme os demais, nem ir para as outras comissões, subir a plenário, mas poderia ir para a Comissão de Finanças no dia de amanhã e ser votado em plenário na quarta-feira. Nós temos as 3 precedências aí, que eu submeto a Vossa Excelência. Caminho para a manifestação da consultoria jurídica da Casa. Vossa Excelência pode relatar as matérias da ordem do dia, deputado. Nós solicitamos que isso, senhor presidente, que a comissão possa avaliar ainda senhor hoje. Presidente, nós precisamos, eu quero sugerir aqui, até pela urgência, e explico, o líder do governo já explicou, mas se eu bem entendi, foi apresentada uma emenda pelo Poder Executivo que de forma involuntária ou... A emenda era do Poder Executivo ou era do líder do governo, deputado, na matéria? Em nome do governo... Exatamente. E não foi acatada pelo eminente relator Jean Exatamente por quem? É exatamente do governo ou exatamente do líder do governo? Do governo. Do governo, medida... assinada pelo líder do governo. Ah, tá. Ok. E aí, de forma, eu não sei se desavisada, não sei exatamente... Esta comissão acabou rejeitando. Na verdade, não acatando, né? Não acatando. Pelo relatório apresentado pelo relator, como nós não sabíamos dessa emenda, nós votamos pelo projeto original. E, na verdade, há uma imposição legal que esta emenda seja aprovada na forma legal, como construída pelo líder do governo ou de outra forma, mas se o plenário não deliberar nesta quarta-feira, novamente, este projeto ele fica prejudicado em função do prazo estabelecido pelo BID. Então, a sugestão é que se delibere pela Comissão de Justiça hoje, ou que ela fique aberta a tempo de que nós possamos votar amanhã. Deputado, eu entendo a angústia, concordo com vossa colocação, mas aí também quero ponderar o seguinte: não adianta nós nos preocuparmos em deliberar até amanhã uma matéria que, de repente, ela pode ter um problema de origem, talvez ela tenha que ser do Executivo. Então, acredito que, por isso que eu peço a análise da consultoria jurídica, porque se é uma matéria que daqui a pouco não pode ser feita porque é vício de origem, não adianta nós tramitarmos aqui nesta comissão algo que vai gerar vício de origem. Mais inteligente o governo hoje mesmo pegar a assinatura e nós votarmos a matéria amanhã nesta comissão, para não gerar vício de origem. Então, nós não podemos consertar um erro criando um novo. Por isso que eu não vou tomar nenhuma decisão, não vou deliberar o assunto, não vou me manifestar a respeito da matéria enquanto que eu não tiver um posicionamento claro da consultoria jurídica desta casa. Porque, como eu não sou advogado, não tenho conhecimento profundo acerca desta tramitação e a respeito desse posicionamento constitucional e legal da matéria. Senhor presidente, são duas coisas diferentes, né? Ok. A sua preocupação com relação ao vício de origem ou não é pertinente. É pertinente. Mas a preocupação com relação ao trâmite aqui, Vossa Excelência não tem razão, porque nós temos precedência aqui, não, mas três precedências. Veja bem, a minha colocação... Está certo, então são dois assuntos diferentes. A minha colocação não é com relação ao trâmite. Agora nós temos o plano B. Qual é o plano B? Nós temos que votar até quarta. O plano B é nós deixarmos a Comissão de Justiça aberta, para que o governo... Aí o governo vai ter que mandar hoje à tarde... para ser lido na sessão hoje à tarde do expediente, para que nós possamos, no final do dia de hoje ou amanhã, às 8 horas da manhã, nós deliberarmos para que a Finanças delibere e levar a plenária à tarde. Deixa eu entender, presidente. Nada impede também de fazer uma convocação extraordinária para amanhã, nada impede disso. Deixa eu entender, se surgir a matéria aqui. Até por uma questão de ordem.
Esse projeto não existe ainda. Não, não existe. Nós estamos discutindo algo que não existe. Ele não foi protocolado. Formalmente apresentado, muito menos lido no expediente. Veja bem, aqui está sendo apresentado, pelo meu entendimento, salvo melhor juízo, está sendo apresentada uma sugestão pelo líder do governo para que a Comissão de Constituição e Justiça apresente... Eu estou entendendo que é para deliberarmos agora. Apresente e aprove agora um projeto. Absolutamente impossível de... Tá, não é possível, nós temos precedência. Tudo bem, deputado... De projeto aprovado aqui sem... Pela comissão, ao menos de autoria da comissão, sem a leitura em plenário. Nós temos precedência. Ok, mas aí vamos lá também. Nós temos duas questões. A tramitação de um projeto, né? E aí, deputado Darcy de Matos, eu não seria irresponsável de tomar uma posição dessa sem antes ouvir a consultoria e sem antes dar condição para que todos os membros da comissão vissem a matéria com calma. Então, primeiro, eu quero um posicionamento da consultoria a respeito do assunto, mas a minha preocupação maior é sobre a questão constitucional de nós podermos fazer um projeto de lei que gera uma atribuição desta ao Executivo. Uma coisa é você ter o projeto do Executivo sofrendo uma emenda do Executivo assinada pelo líder do governo. Outra coisa é você ter um projeto de lei de ordem legislativa dando atribuição ao governo em um financiamento. São problemas... Então, por isso que eu digo, nós não podemos consertar um erro criando um novo erro. Por isso que eu entendo que deve haver também... Se o Executivo entende que esta matéria é tão importante, qual o problema do Executivo em assinar e mandar hoje para esta casa, para ler na hora do dia e nós convocarmos para amanhã? Não, senhor presidente. Aí nós evitamos qualquer coisa e, inclusive, um grande prejuízo para a Celesc, porque se alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade desta lei que a CCJ fizer, nós perdemos mais tempo ainda. Senhor presidente, muito bem. Então, com a garantia de Vossa Excelência de que nós vamos tramitar e aprovar em plenário quarta tarde, nós ficamos mais tranquilos. Agora, só para dizer que o erro foi de nós todos. O erro foi do líder do governo que não monitorou, o erro foi da assessoria do relator que não prestou atenção e de todos nós, deputado Cobalcini, que o governo mandou, está acostado no projeto e nós, por um lapso, nós acabamos não observando a emenda, então vamos corrigir a tempo. E aí solicito, então peço a manifestação da consultoria jurídica e agora sim, deputado, solicito que Vossa Excelência faça a relatoria das matérias que estão na pauta da ordem do dia. Senhor presidente. Deputado, quem solicitou a palavra, por gentileza? Deputado Natalino. Apenas, senhor presidente, uma consideração a respeito desse projeto, que já está causando polêmica, causou polêmica e continua causando realmente polêmica. Eu entendo que um projeto dessa magnitude, com esses valores expressivos, precisavam ser melhor discutidos já desde lá da origem. Porque ele contempla uma série de benefícios na energia elétrica de Santa Catarina, com os quais eu sou perfeitamente a favor, o melhoramento, a qualidade do fornecimento de energia, inclusive lá na ponta, mexe alguma coisa com eletrificação rural no sentido de substituir cabos cabos encapados para dificultar a queda de energia, mas não ainda atende um projeto dessa magnitude aquilo que eu entendo que deveria ser realmente contemplado. Ou seja, a substituição de redes monofásica por trifásica. É um fator impeditivo do crescimento da área rural. Nós temos gravíssimos problemas no interior dos nossos municípios. E esse projeto, nesse valor, deveria contemplar esse setor, sim, porque o valor é expressivo. Então, nós vamos melhorar a distribuição, evidentemente, vai ter mais subestações, vai ter mais energia à disposição, mas lá na ponta, esse projeto precisa beneficiar o nosso produtor, a nossa indústria, aqueles que produzem. A propósito, senhor presidente, uma matéria publicada ontem, o mundo está com 800 milhões de gente passando fome.
O Brasil está se encaminhando também para uma situação preocupante com respeito a esse problema. E nós precisamos, então, incentivar quem produz. E quem produz não são só as grandes indústrias, que são as molas propulsoras, mas é o pequeno produtor. E esse pequeno produtor pode produzir muito mais, mas ele precisa de condições. Eu tenho na minha região, deputados, lá o deputado Cobalcini sabe, a agricultura é muito forte, muito expressiva. Agricultores se reuniram, perfuraram um poço no aquífero Guarani, e exemplos como esses são vários. E agora não tem energia para puxar essa água do aquífero Guarani. Perderam tudo e nós precisamos investir nessa área. Então, ou nesse projeto ou no outro, esta casa precisa fazer com que o governo do Estado e a Celesc sinalize com um projeto dessa natureza para que a gente proteja o nosso produtor. Apenas, muito obrigado pela observação que estou colocando. Excelente ponderação, deputado Natalino. Algum deputado gostaria de usar a palavra? Então, deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência gostaria de fazer a relatoria do 20.5/2016, das matérias que estão em pauta com Vossa Excelência? Deputado Darcy de Matos, gostaria de fazer a relatoria das matérias ou pretende transferi-las para a próxima reunião? Senhor presidente. Vossa Excelência está novamente com a palavra para ver se desta vez consegue fazer a relatoria da matéria. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei do deputado Jean Loureiro, prefeito da capital. Dispõe sobre as condições gerais relativas à venda de bilhetes de passagem no serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e adota outras providências. Senhor presidente, esse projeto do deputado Jean Loureiro, ele recebeu emenda modificativa de autoria do governo, adequando o projeto à legislação federal, e esse projeto, senhor presidente, ele regulamenta, conforme a legislação federal, as condições gerais de venda de passagem de transporte intermunicipal, garantindo mais segurança aos passageiros e às próprias empresas que terão mais controle. Tem o parecer favorável com a emenda substitutiva, né, da PGE, Secretaria da Fazenda e do DETER. Quais são as vantagens? Vantagens número 1, identificação do bilhete com dados dos passageiros em 2 vias de porte obrigatório durante a viagem. 2, deputado Natalino, validade dos bilhetes de 1 ano, podendo ser remarcados nesse período. E 3º, direito de reembolso do valor da passagem pelo passageiro ser solicitado até 1 hora antes do início da viagem. Deputado Natalino utiliza o ônibus para ir para o meio oeste? Não. Às vezes, né? Muito bem. Também já utilizei para vir de Joinville, Florianópolis, que o trânsito está muito ruim, deputado. Muito bem. Então, esse projeto ele tem mérito, tem fundamento legal e o meu parecer com a emenda substitutiva é pela aprovação do projeto, senhor presidente. Já vou tratar aqui. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pela aprovação ao PL 20.5/2016, que dispõe sobre as condições gerais relativas à venda de bilhetes de passagens no serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e adota outras providências. O parecer é do deputado Darcy de Matos, mas o deputado Darcy de Matos apresenta um parecer pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer do deputado Darcy de Matos com a emenda substitutiva global. Em discussão, este parlamentar solicita vista em gabinete. Que pediu vista, senhor deputado? Joe. Vossa Excelência? Esse parlamentar. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei. Projeto de lei 353/2017, projeto de lei de autoria do deputado Patrício Destro, estabelece critérios para oportunização de acesso ao primeiro emprego através de empresas prestadoras de serviço aos órgãos da administração direta do governo do Estado. Deputado, eu peço diligência, senhor presidente, desse projeto,
a Secretaria da Administração do Estado, projeto que tem que é pertinente, tem mérito, mas eu tenho dúvida da sua fundamentação legal. Projeto 353.2017, porque ele interfere na gestão do Executivo, principalmente no item de gestão de pessoal, e fere também a tese, o princípio, principalmente, da livre concorrência e da livre iniciativa. Mas, como o projeto dá aqui no seu conteúdo, ele fala de preferencialmente opção do governo, né, pelos jovens mais carentes. Então, dependendo da diligência, nós poderemos conseguir a fundamentação legal desse projeto. Senhores parlamentares, deputado Darcy de Matos apresenta requerimento de diligência ao projeto de lei 353.1/2017. Projeto de lei este que estabelece critérios para oportunização e acesso ao primeiro emprego através de empresas prestadoras de serviços aos órgãos da administração direta e indireta do governo do Estado de Santa Catarina. De autoria do deputado Patrício Destro, de diligência para a Secretaria da Administração. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, eu relato o projeto do eminente deputado José Ney Ascari, do sul do estado, que trabalha por toda Santa Catarina. Projeto de lei 301/2017, projeto que altera a lei 348 de 1958. Uma leizinha antiga, hein, deputado? Extra pauta? Extra pauta. 301. Eu peço que Vossa Excelência primeiro faça a relatoria das matérias que estão na pauta, nobre deputado. Pois não, deputado, estou aqui para cumprir a ordem de Vossa Excelência. Não, mas apenas o acordado entre nós parlamentares. Projeto de lei 351/2017 autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis do município de Campo Alegre. Vossa Excelência, vamos ver se eu consigo aprovar um, porque Vossa Excelência está pedindo vista, tá? Estou tentando aqui. Autor, o Governo do Estado, deputado Jean Kuma. Esse projeto, ele autoriza a cessão de uso compartilhado do imóvel para o município de Campo Alegre, para que o Poder Executivo fique autorizado a ceder gratuitamente à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, com prazo de 10 anos, para que a cessão de uso tem por finalidade a instalação de posto de fiscalização pela ADAPAR. Meu voto, senhor presidente, se o senhor permitir, é pela aprovação do projeto. E coloco em discussão o parecer do deputado Darcy de Matos, que é pela aprovação ao PL 351/2017. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade, deputado Darcy. Obrigado, senhor presidente. Até que enfim. Senhor presidente, eu posso relatar o extra pauta? Os outros, então, Vossa Excelência retira de pauta. Sim. Ok. Fica... Projeto do deputado Zé Ney. Qual é o projeto, só para constar? Porque Deputado Zé Ney Ascari, 301/2017. Consulta os senhores parlamentares para inclusão na extra pauta. Não havendo objeção, Vossa Excelência está autorizado. Altera a Lei 348 de 1958, que altera a divisão territorial do Estado. Esse projeto é para fazer a correção, pura e simplesmente ortográfica, do nome do município de Grão-Pará. Estava Grão-Pará, e na verdade é Grão-Pará. O município que o senhor foi prefeito, deputado Zenei? Exatamente, deputado. Quando muito jovem ainda, né? Aos 24 anos de idade, faz tempo. Muito bem. Prefeito mais jovem. Prefeito mais jovem do Brasil. Apesar de, com todo o respeito, não parecer que faz tanto tempo assim, deputado Zenei. Não, mas está parecendo, um pouquinho está parecendo. Senhor presidente, o meu parecer é pela aprovação. Está parecendo pela experiência muito obrigado que o deputado, pela honestidade, pela experiência que o deputado adquiriu ao longo dos anos após a sua gestão. Senhor presidente, o senhor entendeu mal.
longe de ser pela aparência, deputado Giancomo, que o deputado Zé Ney está assim muito bem apessoado. Deputado, senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 301.0/2017, que altera a lei 348 de 1958, que altera a divisão territorial do Estado de Santa Catarina para fazer a correção ortográfica do nome do município Grão-Pará. O parecer, conforme explicado pelo deputado Darcy de Matos, é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais nenhuma matéria. Senhores parlamentares, agradeço a presença de todos e por não haver mais... Então fica o compromisso de Vossa Excelência. O governo manda o projeto de lei, nós vamos ler em plenário hoje à tarde. Se Vossa Excelência isso aí, se entender que a matéria é importante, aí fazemos uma convocação extraordinária. Não, eu acho que nós temos que deixar consignado que vamos convocar, é fundamental. Vamos analisar a matéria, deputado Darcy, para entender do que nós estamos falando exatamente. Mas se houver, com certeza, uma importância na matéria, faremos a convocação extraordinária. Ouço o deputado Zé Ney Ascari com a palavra. A minha sugestão é que esse projeto seja formalmente apresentado. Isso. Mesmo que de iniciativa parlamentar. E que possamos aguardar, estava aqui combinando com o deputado Cobalcini, uma ação paralela, possamos aguardar uma eventual remessa por parte do governo da matéria aqui para casa, mas na eventualidade dessa matéria não chegar a tempo, que nós possamos deliberar a proposta mesmo que de origem parlamentar, para que não tenhamos o risco iminente de perdermos, evidentemente, esse financiamento, é a minha opinião. Desde que constitucionalmente haja uma base legal para fazê-lo de origem parlamentar. Por isso que eu não quero me manifestar sem ter o conteúdo. Deputado Darcy de Matos, aqui recebo apenas deputado Darcy. Senhores parlamentares, com relação a este assunto, deputado Darcy de Matos, no artigo 178 do Regimento Interno, diz o seguinte no parágrafo 3º. Darcy. A proposição de iniciativa da comissão, da mesa ou da bancada será assinada pelo presidente ou líder respectivo e pela maioria de seus integrantes. Ou seja, a comissão pode sim fazer uma proposição assinada pelo presidente ou líder e pela maioria dos seus integrantes. Então, a comissão pode sim fazer assinada pela maioria dos seus integrantes. Mas no artigo 177 diz o seguinte: todas as proposições de origem parlamentar da mesa ou de comissão deverá ser entregue acompanhada de versão em disquete ou meio eletrônico. Disquete? Aqui fala disquete, não, estou fazendo leitura. As proposições deverão ser apresentadas ao primeiro secretário da mesa, podendo ser antes ou durante as sessões plenárias. A proposição cuja redação estiver em desacordo, se o autor da proposição não se conformar com a decisão, vai. Mas antes de votar na comissão, tem que ser apresentada ao primeiro secretário, para que ele possa fazer o despacho. Senhor presidente. Então, nós não podemos deliberar, sem antes apresentar ao primeiro secretário. Senhor presidente, antes de encerrar. Ok. Nós devemos tratar esse assunto não como um assunto novo. Houve um erro. E esse erro acabou provocando um transtorno imenso. Então, o que hoje nós precisamos fazer, entre hoje e amanhã, é corrigir o erro que houve. Sim. Então, de forma voluntária, não. De forma, como disse, desavisada. O líder do governo apresentou a emenda pelo governo e nós não tínhamos o conhecimento dessa emenda. E de boa fé, concordamos com o voto do relator, que também, de boa fé, fez o seu relatório, votando pelo projeto original do governo, mas ele se mostrou, tudo que nós fizemos, acabou sendo inócuo. Houve uma frustração total, não vale o que foi aprovado. Então, nós temos que reconsiderar a emenda que foi apresentada. Okay. Vale, mas não resolve. Exato. Senhor presidente, só observação, senhor presidente. Pois não, deputado Darcy. Nós fizemos um acordo na comissão e com os partidos para aprovar esse projeto e dizer que a Comissão de Justiça, o deputado Coruja me chamou a atenção e me ensinou que a Comissão de Justiça pode ser convocada pelo presidente, mas pode ser convocada também pela maioria dos membros da Comissão de Justiça, deputado Cobalcini. Sim.
Portanto, nós vamos garantir a convocação dessa comissão pelo presidente, se assim, né, a gente pudermos definir. Claro. Para que a gente possa, na quarta-feira... Deputado, eu então devolvo o material à Vossa Excelência para que a gente possa, então, tomar agora, durante o dia, a decisão do que será feito. Mas a minha sugestão, senhor presidente, é que nós saiamos daqui, pelo menos, com uma reunião da CCJ desenhada. A ideia é fazer amanhã, só definir essa questão regimental. Então, e quem sabe a gente possa definir para amanhã, tipo 8h30 da manhã, antes mesmo da reunião da Comissão de Finanças. Me permite, então, deputado Darcy, Vossa Porque Excelência... independentemente do encaminhamento que for dado hoje à tarde, nós teremos um projeto de origem parlamentar. Isso é pacífico. Poderemos ter também... Deputado, se a origem parlamentar não... Mas nós vamos deliberar isso amanhã. Sim, mas peraí. É deliberação da CCJ, analisar se é constitucional ou não. Ok. Exatamente. Ok. Nós teremos, seguramente, um projeto para deliberar amanhã, numa eventual reunião da CCJ, para tratar deste assunto. Ou um projeto de origem parlamentar, substituído, eventualmente, por um projeto de origem do Executivo, que poderá ser protocolado ou não nesta tarde. E aí nós discutimos amanhã se esse projeto, eventualmente, de origem parlamentar, tem ou não as condições legais para tramitar na casa. Eu consulto, em vez das 8h30, deputado Zenei, talvez mais no final da manhã, porque daí a gente tem mais tempo para fazer a articulação, porque a votação é à tarde. Não, mas tem que passar na Finanças, né? Tem a reunião da Comissão de Finanças. Isso, exatamente. A gente tem que passar... Pelo precedente apresentado pelo deputado Darcy de Matos, da Comissão de Constituição e Justiça, foi direto a plenário, sim, não para finanças. Tem precedência. Mas senhor presidente, nós estamos tratando duas coisas. São coisas diferentes. Primeiro, se eu vier um projeto do Executivo, ele, logicamente, tem que passar na Comissão de Finanças. Não é? Porque se vier do Executivo, sim. Vier do Executivo. Então, eu entendo que a melhor solução, porque a Comissão de Justiça tem que deliberar em qualquer circunstância. Então, eu entendo que a ponderação do deputado Zenei Ascari é procedente de deixarmos já convocado para amanhã às 8h30 a reunião. Podemos deixar pré-agendado. Deixa convocado para amanhã às 8h30, qualquer mudança desconvoca, se for o caso. Mas deixa convocado para não dar nenhum... Deputado Vossa Excelência, deputado Mauro, podem às 8h30. Deputado Darcy, pode 8h30? Eu confirmo, sim, 8h30. Deputado Valdir Cabochini, pode? Posso. O deputado Mauro é que não deve estar, eu imagino. Mas eu venho. Mas aí o deputado Cruz vem. Então vamos deixar pré-agendado para as 8h30? Sim, deputado Jean, só uma observação. Com relação ao regimento, houve uma interpretação que precisa ser corrigida. O regimento diz que é preciso ser protocolado o projeto na primeira secretaria. Isso. Que projeto? Que não... Eu quero que o projeto, a minha proposição é que ele seja, deputado Coruja, o senhor que, para não dizer que é o mais velho, é o mais experiente, o projeto, primeiro passo, essa comissão tem que concordar de que vai dar origem ao projeto, para daí o projeto ser protocolado na primeira secretaria. Eu não posso inverter os procedimentos. Tá certo? Não adianta eu protocolar esse projeto lá de minha autoria, tem que ser da Comissão de Justiça. Então, eu gostaria que a Comissão de Justiça assinasse o projeto e aí que nós cumpríssemos o regimento. Vamos protocolar na primeira secretaria para garantir, caso não venha do governo, nós já estamos cumprindo o ritual. Então, eu peço que os deputados possam... Senhor presidente, vamos voltar à questão. Em relação à questão da inconstitucionalidade, essa comissão vai deliberar e há uma tramitação. A questão da constitucionalidade era discutida aqui previamente, depois pelo governador se veta ou não, pela Justiça. Então, acho que tem muita procedência, que pondera o deputado Jean Kuma, na questão de que é melhor vir do governo, porque aí sana uma eventual discussão sobre a iniciativa. Essa é uma questão. Aí vem a segunda questão. O deputado Darcy de Matos trabalha com uma segunda hipótese de que essa comissão apresente um projeto de lei autorizativo. A questão da lei autorizativa, para conceder uma garantia, eu lembro, por exemplo, que passou aqui com grande louvor
inclusive com o elogio do deputado Jean Kuma, um projeto de lei de iniciativa do deputado Merizio, que tratando da dívida de Santa Catarina. Então, naquela ocasião, se tratou como se pudesse aqui fazer, todo mundo aplaudiu e tal, aquela projeto de lei, inclusive, embasou, serviu para o governador levar para Brasília para discutir a questão da dívida de Santa Catarina. Bom, então, em relação à constitucionalidade, nós sabemos que tem que se ponderar, mas lembro sempre que o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, por exemplo, a semana passada, por 6-5, que a lei da ficha suja vale para 2010, o que me parece um absurdo, porque você leva para trás uma questão de direito penal e tal, mas você veja o Supremo Tribunal Federal, decide, os 6 que votaram a favor decidiram muito mais assim com a opinião pública do que, na verdade, com o livrinho. Então, a questão da constitucionalidade é complexa. Agora, a questão regimental, que Vossa Excelência levanta, deputado Jean Kuma, a questão regimental é uma questão interna. A Justiça nem discute essa questão interna. Então, se nós apresentarmos aqui direto e o plenário aprovar, está suprida a questão regimental. Porque a questão regimental é uma questão que pode ser suprida pela própria casa. Então, não veria como obstáculo a questão regimental, porque ela pode ser suprida pela própria casa, não há discussão externa. Senhor presidente, lendo aqui o projeto, junto com o deputado Zenei e a nossa assessoria jurídica, nós podemos... essa emenda, ao contrário, ela não tem nenhum vício de origem. Por quê? Porque ela está, veja bem o conteúdo dela, artigo 4º, ela está restringindo, não está ampliando, não está concedendo, deputado Coruja. Artigo 4º, o Poder Executivo autorizado a responsabilizar-se como devedor solidário por todas as obrigações contraídas pela Celesc Distribuição S.A. na operação de crédito que trata o artigo 1º dessa lei, exceto pelas obrigações financeiras. Nós estamos restringindo. Se fosse ao contrário, nós teríamos o risco do vício de origem, ao contrário. Nós estamos restringindo, nós queremos tirar as obrigações financeiras. Portanto, então, a preocupação do deputado Jean, ela fica esclarecida, e eu solicito que o deputado Coruja assine o projeto como um plano B. Caso o governo não mande, nós podemos, em nome da Comissão de Justiça, aprovar amanhã. Bom, eu até agora, eu era quase um líder da oposição. Agora o deputado Jean Kuma tomou a posição. Tem que... Base do governo nesse momento? Passei para a base do governo e o deputado Jean Kuma... Excelência está perdendo espaço nessa temporariamente está ocupando aí o meu espaço. O deputado Vossa Excelência está perdendo espaço nessa casa. Então, solicito a Vossas Excelências que colham as assinaturas e aí encaminho conforme se a imprensa puder registrar encaminho conforme o artigo 175, o parágrafo 1º do artigo 177 para a primeira secretaria da mesa. Senhores parlamentares, eu tento falar, mas vou falar sozinho. E aí a gente deixa pré-agendado para amanhã às 8h30 da manhã, mas conversamos hoje ainda durante o dia para oficializar então esta convocação. Fica de forma informal, pré-agendado para 8h30. E aí, caso haja confirmação de todo esse processo, durante o dia fazemos a convocação.